Você tem uma criança que sofre de prisão de ventre na sua casa? Saiba como dar um basta nisso com hábitos muito simples. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre algo muito comum na primeira infância, que é a prisão de ventre. Se você tem um filho que sofreu ou sofre de prisão de ventre, você sabe o quanto é angustiante vê-lo sofrendo com isso. Eu sei muito bem disso porque o Benjamin teve. Graças a Deus, eu aprendi algumas técnicas, alguns hábitos que eliminaram esse problema da minha vida. Eu quero compartilhar com vocês isso para que possa ajudar você com o seu filho também. Primeiramente, a gente precisa identificar a causa da prisão de ventre. As 4 mais comuns são alimentação, intestino preguiçoso, desfraude forçado e assadura. Eu vou falar um pouquinho de cada uma individualmente. No caso da assadura, quando a criança está com alguma assadura ali na região do bumbum, na hora de fazer as necessidades, vai doer, vai incomodar. Então ela tende a segurar o cocô e o que vai causar mais prisão de ventre nela. Por quê? Quando ela segura muito tempo, o cocô que está ali perto da saída, ele resseca e depois a criança não consegue fazer força suficiente para jogar ele embora para o que está atrás sair também. Então, quanto mais ela segura, mais ela vai ter o intestino preso. No caso do desfraude forçado, também acontece a mesma coisa, porque a criança não está preparada para esse momento, pode ser um pouco traumático se não for o tempo dela sair da fralda, e vai acontecer a mesma coisa, ela vai ficar incomodada se ela ficar suja, se ela fizer sair ali pela perninha, então ela tende a segurar também. O desfraude deve ser feito a partir dos 2 anos e meio. E também pode ser por uma causa simples e comum, que é o intestino preguiçoso. Que algumas crianças têm um intestino mais lento, então elas precisam de algum estímulo ali para funcionar todo dia, no horário certinho, né? Como um reloginho. Outra causa também é a alimentação, que se a criança já tiver uma predisposição para intestino preguiçoso, algum alimento pode ajudar a piorar isso. Como por exemplo a maçã, no caso do Benjamin, ele não pode comer de jeito nenhum, porque se ele comer, ele fica saindo do banheiro vários dias. Também é muito importante falar aqui que cada criança é de um jeito, cada organismo funciona de uma maneira. Algumas crianças vão ao banheiro 3 vezes por dia, outras vai uma vez por dia e já é o suficiente. Se for 2 vezes por dia, já é muito, significa que algo está errado. Então você tem que observar qual que é o normal do seu filho. Por exemplo, o Benjamin é 1 vez por dia só. Eu conheço criança que faz cocô 6 vezes por dia. Então é importante você observar isso também. Uma coisa que você deve prestar atenção é que a prisão de ventre não pode ultrapassar de 7 dias. Se passar disso, você deve procurar um médico, um especialista, que ele vai intervir com algum supositório, algum remédio, ele vai te indicar o que é melhor, gente. Eu não sou médica, eu tô dando aqui algumas dicas do que funcionou pra mim. Mas se o seu caso for grave, é melhor que você procure um médico, sim. Eu vou falar agora o que eu fiz, as mudanças de hábito que eu tive, que me ajudou a resolver esse problema. A primeira coisa foi a hidratação. Como o Benjamin mamou até os 6 meses exclusivamente no peito, eu não dava água pra ele. Depois que ele começou a introdução alimentar, eu não me toquei de dar água pra criança. Eu achava que ele ia mamar e ia ficar tudo bem. Só que não, porque o leite eu acho que não deu conta, né? Porque ele começou a introduzir massinha e o cocô dele começou a ressecar mais do que o normal. Então eu comecei a dar mais água pra ele e ajudou bastante. Até os 6 meses, se o seu filho sofre de prisão de ventre, é ideal a mãe reparar se ela está se hidratando bem, porque 90% do leite materno tende a ser água. Então, se a mãe bebe bastante água, vai bastante água para o bebê, ele vai ficar hidratado. Então é ideal prestar atenção nessas coisas. Também no caso de criança que bebe fórmula, se não me engano, eles começam a beber água antes também. Então a mãe deve se atentar se está dando uma quantidade de água suficiente para ajudar na digestão do leite. E na questão da hidratação, é isso.
seu problema não for a hidratação, pode ser com a alimentação. Você tem que estar atenta numa alimentação rica em frutas, legumes e verduras. Se o seu bebê for menor de 6 meses, a mãe deve estar atenta a isso, porque como eu já disse, tudo que a mãe come vai para o leite materno, então ela tem que estar disposta a uma mudança de alimentação, uma alimentação mais saudável. Também uma alimentação muito rica em fibra, como linhaça, mamão, abacate. Se você for comer, por exemplo, uma maçã, você pode oferecer para a criança com casca, porque a fibra está ali na casca. A laranja também você pode comer com um bagaço, ou oferecer para a criança com um bagaço, se ela for capaz de mastigar, é lógico, né, gente? Então, essas mudanças de hábito muito pequenas pode ajudar bastante. Também, de 25 a 30% da alimentação deve ser gordura, não gordura ali do churrasco, aquela carne gordurosa, não é isso. É a gordura insaturada, aquela que você não vê. Para você entender melhor, a gordura saturada é aquela gordurinha ali branca da carne que você consegue ver. A insaturada você não consegue ver dessa forma. O azeite, o óleo de coco. E uma dica bem legal que eu recebi e funcionou bastante é você colocar o azeite não no preparo ali para fritar o alho e a cebola, porque se você frita, o azeite tende a perder um pouco das propriedades nutritivas. Você pode fazer a comida e ali no prato você coloca um fio de azeite, que aí vai dar uma lubrificada ali no alimento, facilitando a digestão e ajudando assim no intestino preguiçoso, no intestino preso. Uma coisa que ajuda bastante no funcionamento do intestino é a criança não ficar muito paradinha. Se ela for maior, você não deixa ela ficar o tempo todo ali na frente de uma televisão, jogando um videogame. Coloca ela pra correr, brincar, pular. A criança precisa disso. Isso vai ajudar muito a movimentar o intestino, fazendo que ele funcione de maneira mais eficiente. E se for um bebê, você pode fazer aquelas massagens, as famosas massagens estica, encolhe, lateral. Eu já ensinei aqui. No vídeo da cólica vai ter eu ensinando ela, se você quiser ver. Porque o exercício físico ajuda no desenvolvimento e também no funcionamento do corpo. Eu fiz esse vídeo para ajudar, porque o Benjamin sofreu bastante com intestino preso no começo da introdução alimentar. E com essas coisas, pequenas mudanças de hábito, ele não tem mais. Hoje o intestino dele funciona como um reloginho todos os dias, graças a Deus. Eu fiz isso só pra ajudar mesmo, pra ajudar você que tá sofrendo com isso. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Tchau! Adulto, como que acontece a digestão? O intestino tem que fazer esse movimento. Vamos supor que isso aqui seja todo o alimento. Tem que fazer esse movimento de apertar aqui para jogar a comida para cá, pro reto. No do bebê, como que acontece esse movimento? É atrapalhado porque ainda é imaturo, então é impedido.